Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos tem concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendentes, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Eu sou o professor Márcio e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Nós somos membro aqui da Assembleia de Deus, Ministério Missão, em Parauapebas, no Pará. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 5 da classe de adultos e jovens do terceiro trimestre, edição especial que a CPAD lançou, onde tem como tema Zorobabel recomeça a construção do templo. Na lição passada, a lição número 4, nós vimos que Israel sofreu oposição das nações vizinhas e principalmente dos samaritanos. Oposição essa que teve um efeito por causa da reconstrução do templo, por causa que os judeus queriam novamente adorar a Deus no templo. E nós vimos na lição passada, já um pedaço desta lição aqui, que o templo ele ficou parado por um período ela ficou paralisada a obra por causa dessa oposição. O texto áureo dessa lição está em Ageu, capítulo 2, versículo 10 e 18, que vai dizer o seguinte: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. A verdade prática vai dizer o seguinte: sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, Ageu, capítulo 1, versículo 1 e 12, e Zacarias, capítulo 4, do versículo 6 até o versículo 10. Os objetivos específicos da lição primeiro, mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Segundo, saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E, por fim, explicar o ministério profético à luz da Bíblia. A introdução da nossa lição, ela vai narrar e vai dizer que esta reconstrução do templo, ela ficou paralisada por 15 anos. Em média de 15 anos, essa reconstrução, a construção do templo ficou parada por causa dos opositores. Nós vimos na lição passada que ele enviou carta para o rei da época, o rei da Pérsia, acusando os judeus, dizendo que os judeus eram uma nação que iriam se levantar contra outros reis. É uma nação que não era uma nação confiável. Nós vimos que eles, principalmente os samaritanos, eles compraram para si conselheiros para poder influenciar o rei da época a paralisar esta construção. E por falta de esperança, por falta de fé, por falta de persistência dos judeus, eles relaxaram e não foram atrás dos seus direitos, porque o rei que permitiu que eles voltassem do exílio babilônico, ele fez um edito, um decreto, o rei Ciro fez um edito e um decreto para que eles pudessem reconstruir a casa de Deus. Então eles não foram atrás, correr atrás dos seus direitos, relaxaram e com isso, através desse relaxamento, levaram as suas vidas, pensaram em primeiro lugar a construção, a reconstruir as suas casas. E por este motivo, o nosso Deus, ele se manifestou através dos profetas que se levantaram para poder anunciar e exortar aquele povo novamente. É isso que nós vamos ver aqui no primeiro tópico e nos subtópicos sequentes desta lição. O primeiro
ponto dessa lição vai dizer o seguinte: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Subtópico primeiro: Deus levantou 2 profetas. O primeiro veio Ageu e depois levantou-se Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Nós vamos ver aqui nessa lição, meus queridos irmãos, que nós temos aqui parte A, tem parte A, parte B e parte C. A parte A vai dizer exatamente que o profeta Zacarias, ele foi até Zorobabel com uma revelação de Deus. Eles chegaram não por convite humano, mas o próprio Deus entregou uma profecia, uma revelação para eles, para que eles pudessem então chegar aos líderes judaicos, para que eles pudessem então exortar esses líderes a retomar novamente a obra, porque a obra foi ordenada pelo próprio Deus, porque a obra foi feita, esta ordenança pelo próprio Senhor. E que profecia foi essa que Zacarias levou para Zorobabel? Primeiro, ele disse ao líder político que ele precisaria reconstruir o templo e ser encorajado novamente para a reconstrução do templo. Ele chegou com esta profecia, com uma visão que ele teve de um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas tinham precisavam fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras, é o que está escrito em Zacarias capítulo 4, versículo 4 e 13. Com isso, ele também trouxe o significado deste sonho, que Zorobabel ele não precisava ficar preocupado com as adversidades, com as circunstâncias, com tudo o que estava acontecendo, porque isto seria pequeno. Não por força, é o que o Senhor diz, Senhor dos Exércitos disse, por meio da boca do profeta Zacarias. Não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isto está em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Com certeza Zorobabel conhecia já que o homem de Deus, Zacarias, era um homem levantado, um profeta reconhecido naquela região. E ele, por sua vez, ouve a voz do profeta, ouve a voz do Espírito Santo. Observemos, meus queridos irmãos, que todas as cartas escritas em Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor, no final está escrito: aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, eram colocado em evidência, muito em evidência, o Espírito Santo do Senhor já naquela época, usando os profetas de Deus naquela região. Então isto é importante e já é uma mensagem impactante, porque Zorobabel com certeza conhecia que o Deus de Israel, quando ele cumpre as suas promessas, ele não deixa a sua palavra voltar vazia. Já a parte B desta lição vai falar sobre Josué, que é o sumo sacerdote que nós comentamos na lição passada, que estava com as suas vestes sujas por causa da sua iniquidade. Deus revelou a iniquidade do sacerdote, do sumo sacerdote Josué, para o povo através das suas vestes que estavam manchadas. E nós vimos aí que isto trouxe sérias consequências. O povo, através do seu líder espiritual também, ficou enfraquecido espiritualmente. Venhamos aqui dizer, meus queridos irmãos, que todos nós que somos líderes da casa do Senhor, a gente tem uma influência forte, uma influência para com os nossos liderados. Aquilo que os nossos liderados vê no líder, com certeza eles irão também praticar. Então o líder é o cabeça e ele precisa estar conectado à voz do Espírito Santo, à voz do Senhor. Zacarias também profetiza, dá uma mensagem pessoal
para o sumo sacerdote Josué, dizendo que ele recebeu o perdão do Senhor, que ele recebeu o perdão do nosso Deus por causa das suas iniquidades. E o Senhor tinha apagado as suas iniquidades. E com isso ele tinha que prosseguir naquilo em que ele foi levantado, para fazer a obra a que ele foi levantado. Isto está em Zacarias capítulo 3, versículo 4. A parte C desta lição vai tratar sobre o povo. O profeta Ageu foi levantado para exortar o povo, para falar com o povo, para edificar o povo, para encorajar o povo. Ele foi levantado para dar uma palavra diretamente para o povo, dizendo que por causa da falta de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, Deus estava deixando as coisas muito escassas. Eles tinham alimento, porém os alimentos não supriam as suas necessidades. Eles tinham comida, porém essas comidas não estavam suprindo as suas necessidades. Deus estava deixando faltar chuva temporã, Deus estava deixando faltar algumas coisas para eles, porque eles não estavam primeiro buscando o reino de Deus, buscando primeiro aquilo em que eles foram levantados, foram libertados para fazer, que era a reconstrução do templo. Isto está em Ageu capítulo 1, versículo de 6 ao 9. Eu gostaria de ler aqui para os irmãos. Diz o seguinte: semeia muito e colheis e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num saquitel furado. Ou seja, eles tinham tudo, porém não estavam sendo supridos, não estavam sendo saciados, não estavam então com a sua alegria voltado em abundância para as coisas que Deus tem dado para eles, porque estava faltando. E isto, o profeta Ageu é levantado para falar para eles que isto estava acontecendo simplesmente porque eles não estavam tratando aquilo que Jesus falou em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O segundo ponto dessa lição vai dizer o seguinte: o resultado da mensagem dos profetas. Esta mensagem que eu acabei de falar para os irmãos teve um resultado positivo para com o povo. Primeiro, o poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então, Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa do Senhor, que está escrito em Êxodo capítulo 5, versículo 2. Então, o povo receberam a mensagem. O Senhor levantou dois profetas. O profeta deu duas mensagens pessoal, Zacarias, para Zorobabel e depois para o sumo sacerdote Josué. O profeta Ageu se levanta para falar com o povo também uma palavra do Senhor, para dizer que o povo precisaria voltar novamente a colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas. Quando os inimigos vieram, eles perguntando que havia dado a ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Já neste momento, meus queridos irmãos, os judeus, eles colocam a sua persistência em prática. Eles vão novamente ao encontro dos líderes e se mantêm firmes, se mantêm fortes. E eles falam para os opositores, que se levantaram também nesta época, que a ordem foi dada pelo próprio rei Ciro. Nós vemos aqui na sequência que quando os opositores falaram com o rei, que era o rei Dário desta época, falaram com o rei Dário mandou imediatamente os seus escrivãos verificarem o edito de Ciro, procurar esse edito em seus registros, editos, para ver se encontravam alguma coisa. Quando o rei Dário encontra o edito do rei Ciro, ele confirma e o templo então
e é reconstruído e é concluído. Nós veremos aqui que após 4 anos depois o templo do Senhor, ele é reconstruído. Então o povo, historicamente, falando aqui historicamente, este é o primeiro ponto da nossa lição, ele tem este sucesso, ele tem esta grande vitória vinda da parte do Senhor, e eles continuam então a reconstruir o templo. O terceiro subtópico ainda do primeiro ponto vai dizer o seguinte: o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel e conforme o mandato de Ciro e de Dário, rei da Pérsia. Esdras capítulo 6, versículo 14. Então, a construção, o impulso espiritual, tudo o que aconteceu para que eles pudessem, em outrora, paralisar, neste momento, através da ajuda do profeta Ageu e do profeta Zacarias, eles continuaram. O profeta Ageu e Zacarias estavam continuamente ajudando eles no templo, na construção do templo, exortando, dando uma palavra de edificação, ajudando eles também de maneira física, e isto tudo foi sucesso, e a vitória veio para os judeus por causa da palavra do Senhor que chegou no momento certo, no momento exato. Segundo ponto, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Subtópico 1, a manifestação sobrenatural no Antigo Testamento. Aqui nós vamos ver, meus queridos irmãos e amigos, né, o ministério profético, o ministério da profecia, né, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Como é que os profetas atuavam no Antigo Testamento, e vamos ver também como os profetas atuam agora, já no tempo do Novo Testamento. Há muitos exemplos do Antigo Testamento, vamos mencionar apenas 2, Moisés e Elias. A nossa lição faz questão de tratar sobre esses 2 exemplos que aconteceu já no tempo em que Moisés foi levantado. Moisés era um profeta do Senhor, Moisés era um homem que conversava com Deus. A Bíblia nos diz que ele conversava com o Senhor face a face, ele tinha uma intimidade com o Senhor, uma intimidade com Deus, mas em Êxodo, capítulo 4, versículo 17, vai tratar e vai dizer que Deus entrega uma vara para Moisés, e esta vara vai servir como sinal para muitas coisas, como por exemplo, quando ele chega para Faraó, pedindo para que Faraó libertasse o povo do Egito, e Faraó então nega, ele dá um sinal para Faraó, joga a vara no chão, a vara se transforma em serpente, logo após ele pega pelo rabo da serpente, e a serpente se torna novamente em vara. Isto foi um dos sinais. Outro sinal e outra manifestação sobrenatural dos profetas no Antigo Testamento foi também mais um exemplo de Moisés, quando ele está em frente ao Mar Vermelho, e Deus manda que ele estendesse a vara e a mão, e através desta ação corporal, para que os israelitas pudessem ver a manifestação de Deus, o Mar Vermelho se abre. O Mar Vermelho se abre e abre um espaço enxuto para que eles pudessem passar no meio. Também a palavra de Deus dá outro exemplo também de Elias. E a palavra de Deus diz que por 3 anos e meio a manifestação do poder de Deus veio através do profeta Elias, e ele fez com que então parasse de chover durante esses 3 anos e meio, para que o rei Acabe pudesse então entender que ele era um homem de Deus, entender que ele era um profeta de Deus. As manifestações do Antigo Testamento eram manifestações visíveis. Os profetas faziam grandes maravilhas no Antigo Testamento, visivelmente. Também outro caso, outra situação em que o profeta Elias passou foi quando ele enfrentou os profetas de Baal no Monte Carmelo,
onde foi feita ali uma disputa, que o Senhor que respondesse com fogo do céu seria o Senhor verdadeiro. E quando o Senhor responde, o profeta Elias, o povo que estava ao redor percebe a manifestação do Deus Todo-Poderoso e começa a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Está escrito isso em 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. Então, foi alguns exemplos de manifestação do Antigo Testamento, alguns estão na nossa lição e outros eu falei aqui aleatoriamente, né, outros exemplos aleatoriamente, para que os irmãos possam aplicar isto na sala de aula. E se você já está gostando desta videoaula, se você está sendo bênção para você, curta os nossos vídeos, compartilhe, se inscreva no canal, que eu tenho certeza que vai alegrar e vai contribuir para o nosso crescimento aqui neste canal. Segundo subtópico, manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério, conforme 1 Coríntios 12, versículo 4 e 6, onde vai falar que os homens de Deus agora têm dons espirituais, que o Espírito é um só, mas ele tem várias manifestações, dons de profecias, dons de cura, dons de discernimento de espírito, palavra de sabedoria, entre outros, né? Nós vemos aí que os homens de Deus, já no Novo Testamento, eles são dotados de dons espiritual. Foi isto que o apóstolo Paulo ele disse ao seu filho na fé Timóteo, ao evangelista Timóteo, para que ele pudesse despertar o dom que há nele, né? Despertar estes dons espirituais, despertar estes dons que fazem toda a diferença. Isto está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Antes de ser martirizado, ele também volta a escrever a Timóteo dizendo: despertes o dom de Deus que existe em ti. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Significando, demonstrando para nós que estes dons nos dias atuais são de suma importância. O dom de falar em línguas, o dom de profetizar, o dom de dar uma palavra de sabedoria, de discernimento de espírito, o dom da fé, de exercer a nossa fé, são dons que são importantes para os nossos dias. E como nós fazemos então para receber esses dons? Basta buscar a Deus com todo o coração, que Deus derrama esses dons sobre as nossas vidas. E através desses dons, nós somos revestidos de poder para poder combater as ciladas do inimigo, para poder combater as lutas espirituais, porque nós sabemos que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E para isso nós precisamos estar armados com armas também espirituais. O terceiro ponto dessa lição vai dizer o seguinte: ministério de profeta à luz da Bíblia. Nós vimos aqui o ministério do profeta no Antigo Testamento, o ministério do profeta no Novo Testamento, e agora nós vamos ver aqui nos dias atuais como é que nós podemos então entender a profecia do profeta, né? Profecia e profeta são as mesmas coisas. Hoje existem profetas conforme o Antigo Testamento, e se existem profetas, como nós podemos então identificar este profeta? Como nós podemos então avaliar as profecias que são dadas nos dias atuais, nos dias de hoje? Subtópico 1 vai dizer o seguinte: o profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo acerca de assuntos materiais. Então, o profeta do Antigo Testamento, além dele ser um mensageiro do Senhor, que traz a mensagem verdadeira do Senhor para o povo, para uma determinada pessoa, eles eram também consultados acerca da sua vida espiritual e também da sua vida material. Como, por exemplo, Ezequiel, capítulo 20, versículo 2, os anciões vieram a Ezequiel para que este
consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que, por causa das abominações, eles não receberiam respostas. Também isso aconteceu em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7. O profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que se havia perdido. Em 1 Reis, capítulo 14, 2 e 3, está registrado uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. Moisés também transmitia aos anciões que Deus lhe falava, ou seja, o profeta recebia a mensagem do Senhor, recebia a mensagem de Deus, transmitia, e ele também era consultado acerca de algumas coisas da sua vida. Este era os profetas, o ministério do profeta, à luz da Bíblia, na dispensação do Antigo Testamento. Segundo subtópico, o profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias, conforme Atos capítulo 2, versículo 17, onde também existe uma profecia de Oséias, capítulo 2, versículo 36, se não me falha a memória, que ele diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Os vossos jovens teriam visões e os vossos velhos sonharão. Era a manifestação já do Espírito Santo nos últimos dias, nos últimos momentos desta vida. Nós também temos que entender que este ministério profético no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento, como por exemplo na casa de Paulo, quando Paulo foi visitar Filipe, tinha 4 filhas que profetizavam, que anunciavam, mas só depois de alguns dias veio à sua casa um profeta chamado Ágapo, conforme Atos capítulo 21, versículo 10. Então nós vimos aí que a simbologia, a palavra profeta no Novo Testamento, quer dizer também o ato de anunciar as obras de Deus, anunciar a palavra de Deus, anunciar as grandezas do Senhor. Agora, um ponto importante já no Novo Testamento, em nenhum momento nós vimos no Novo Testamento um profeta sendo consultado pelo povo, uma pessoa consultando um profeta, consultando sobre aquilo que iria acontecer. Isto é antibíblico, isto é uma falha doutrinária, isto é erro. Nós não devemos consultar profetas nos dias de hoje sobre aquilo que irá acontecer nos dias atuais. Isto era apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra, o dom de profecia é entregue a todos nós que somos hoje sacerdotes de Deus, e nós, através dos dons espirituais entregue pelo Espírito Santo, nós temos a palavra de profecia, nós temos este dom de profetizar, de anunciar, porém, conforme a palavra de Deus, porém, passando pelo crivo da palavra do Senhor. Agora, consultar profetas sobre aquilo que irá acontecer, isto é antibíblico, porque Jesus falou em Lucas capítulo 16, versículo 16, que a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Aqui Jesus Cristo faz uma divisória, coloca aqui um divisor de águas sobre o profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. O dom profético, a palavra de profecia, todos nós podemos profetizar. A profecia, meus queridos irmãos, ela tem 3 características importantes para nós entendermos. Ela é usada para exortar, edificar e consolar. Somente por estas 3 características que a profecia do Novo Testamento, ela é colocada hoje em atualidade, ela é usada hoje na atualidade, porque ela tem essas características para que você possa ser encorajado, para que você possa ser edificado e para que você possa ser consolado. Hoje o nosso intercessor, o nosso mediador é Jesus Cristo, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que ele é o nosso único intermediador
entre Deus e os homens. Por isto, nós temos hoje acesso livre a entrar no trono da graça e falar diretamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos então caminhar a todo momento em sua glória, em sua graça, para que nós possamos ir para o centro da sua vontade a cada dia. Tá bom, meus queridos irmãos? Obrigado por você estar aqui. Alguns rápidos comentários. Até a próxima aula e fiquem todos com Deus, se o Senhor Jesus nos permitir.